História bíblica de Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, um simples morador de Belém. Enquanto seus irmãos mais velhos estavam ocupados com trabalhos mais honrosos, ou servindo no exército de Israel, Davi cuidava das ovelhas do pai. Ele passava dias nos campos tocando sua harpa e cantando salmos ao Senhor, desenvolvendo uma fé simples mas poderosa. Quando leões ou ursos atacavam o rebanho, Davi, confiando em Deus, lutava com coragem e os derrotava. Certo dia, o profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Todos esperavam que um dos irmãos mais fortes de Davi fosse escolhido, mas Deus disse a Samuel: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Um a um, os irmãos de Davi foram rejeitados. Então chamaram o caçula, ainda cheirando a campo, com semblante humilde e olhar confiante. Ao vê-lo, Deus disse a Samuel: "É este." E assim, diante da família, Davi foi ungido com óleo para ser o futuro rei de Israel, mesmo sendo apenas um pastor de ovelhas. O rei Saul, atormentado por um espírito mau, precisava de alguém que soubesse tocar bem a harpa para acalmar seu coração. Os servos recomendaram Davi. E assim, o jovem pastor foi levado à corte real. Sempre que Davi tocava sua harpa, a paz voltava a Saul. Sem perceber, o rei estava sendo consolado pelas mãos de quem um dia herdaria o trono. Os filisteus desafiaram Israel, e um guerreiro gigante chamado Golias, com quase 3 metros de altura, zombava do exército de Saul todos os dias. Nenhum soldado se atrevia a enfrentá-lo. Davi, ao visitar o campo de batalha para levar comida a seus irmãos, ouviu as provocações e perguntou: "Quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo?" Apesar da incredulidade dos soldados e até de seus irmãos, Davi se ofereceu para lutar. Armado apenas com sua funda, 5 pedras e a fé em Deus, enfrentou Golias. O gigante riu e o desprezou, mas Davi declarou: "Tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos." Com um só lançamento, a pedra atingiu a testa de Golias, que caiu por terra. Davi correu, pegou a espada do gigante e o matou. A vitória trouxe glória a Israel e fez de Davi um herói nacional. Após a vitória, Davi passou a servir na corte de Saul e rapidamente conquistou o coração do povo. As mulheres cantavam: "Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares." Isso despertou o ciúme do rei. Contudo, Davi encontrou um amigo leal, Jonatas, filho de Saul. Eles fizeram uma aliança de amizade, prometendo fidelidade um ao outro diante de Deus. Enquanto o coração de Saul se enchia de inveja, Davi permanecia humilde, sempre honrando o rei, mesmo quando sua vida estava em perigo. Movido pela inveja, Saul tentou matar Davi diversas vezes. O jovem precisou fugir, vivendo como um fugitivo nos desertos e cavernas. Mesmo tendo oportunidades de acabar com a vida de Saul, Davi se recusou. "Não levantarei a mão contra o ungido do Senhor." Em um episódio marcante, Saul entrou numa caverna sem saber que Davi estava escondido ali. Davi apenas cortou a ponta do manto do rei e mostrou depois que poderia tê-lo matado, mas escolheu poupar-lhe a vida. Isso demonstrava sua fé e respeito pela vontade de Deus. Após anos de perseguição, Saul morreu em batalha contra os filisteus, juntamente com Jonatas. Ao receber a notícia, Davi chorou profundamente, lamentando a perda do amigo e até do rei que tantas vezes o havia caçado. Com a morte de Saul, Davi foi proclamado rei em Hebrom sobre a tribo de Judá e mais tarde sobre todo o Israel. Finalmente, a promessa feita por Deus se cumpriu. Davi estabeleceu Jerusalém como capital e levou para lá a Arca da Aliança, trazendo grande alegria ao povo. Ele dançava diante do Senhor com todo o seu coração, demonstrando que, acima do título de rei, permanecia um adorador. Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que sua descendência duraria para sempre, e dela viria o Messias, o Salvador do mundo. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi também falhou. Em um momento de fraqueza, cometeu adultério com Batseba
e planejou a morte do marido dela, Urias. O profeta Natã o confrontou, e Davi, quebrantado, reconheceu seu pecado. Pequei contra o Senhor. Ele escreveu salmos de arrependimento como o famoso Salmo 51, pedindo misericórdia. Deus o perdoou, mas as consequências marcaram sua família. Ainda assim, Davi continuou fiel até o fim de sua vida. Davi reinou por 40 anos, deixando um legado de fé, coragem e adoração. Foi pastor, guerreiro, poeta e rei. Mesmo com falhas humanas, destacou-se pela sua entrega a Deus. Sua história aponta para Jesus Cristo, chamado no Novo Testamento de Filho de Davi, cumprindo a promessa de um reino eterno. Se você gostou dessa história incrível, não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo.